quando as autoridades abordaram um avião em Buenos Aires, não havia sinal de Borja Lopes. A tripulação foi imediatamente interrogada para esclarecer o que havia acontecido. Foi então que revelaram que os sequestradores haviam desembarcado antes do destino final. Segundo os relatos das vítimas, Borja e Lopes inicialmente queriam desembarcar acompanhados pelas comissárias de bordo, acreditando que isso lhes daria mais tempo para escapar. No entanto, após conversas com a tripulação, um acordo foi feito. O pacto era simples. Os sequestradores desembarcariam em silêncio e a tripulação só revelaria o ocorrido ao chegar em Buenos Aires. Essa estratégia daria a Borja Lopes uma valiosa vantagem de tempo para escapar das autoridades. O mais intrigante foi o comportamento da tripulação. Por tratarem todos de forma respeitosa durante o sequestro, os investigadores acreditam que Borja e Lopes conseguiram despertar empatia em suas vítimas. Especialistas levantaram a hipótese de que uma síndrome de Estocolmo pode ter se desenvolvido, explicando por que a tripulação aceitou ajudar os dois homens a fugir. A polícia iniciou uma intensa busca pelos criminosos, sem saber ainda que eram paraguaios. As autoridades procuravam dois homens mascarados, cuja identidade permanecia um mistério. Quando o caso do sequestro veio à tona na Colômbia, uma revelação surpreendente ocorreu. Jogadores do Deportivo Pereira afirmaram que os sequestradores eram, na verdade, seus companheiros de equipe desaparecidos, os paraguaios Francisco Solano Lopes e Eusébio Borja. Para Lopes, a volta ao Paraguai foi marcada por movimentos arriscados e uma série de erros fatais. Sem ter para onde ir, já que havia deixado sua família na Colômbia, ele pegou um ônibus de transporte público e tentou se misturar à rotina da cidade. Durante a viagem, pagou ao motorista com uma nota de $100, um gesto que chamou a atenção. Chegando ao centro de Assunção, ele entrou em um bar e novamente pagou suas despesas em dólares, algo extremamente incomum na região. Esse comportamento levantou suspeitas, o que fez com que a rede de informantes da polícia denunciasse o homem que gastava quantias significativas em moeda estrangeira. Apenas 2 dias após seu retorno ao Paraguai, Francisco Solano Lopes foi preso pela polícia em um cortiço humilde. Ele carregava consigo quase $25 mil, o que levou os investigadores a deduzir que o saque havia sido dividido entre ele e Borja. Após ser preso no Paraguai, Francisco Solano Lopes tentou evitar a extradição para a Colômbia, alegando que seria morto se retornasse ao país. Enquanto isso, o destino de Eusébio Borja permanecia um completo mistério. Borja era diferente de seu cúmplice. Muito mais cuidadoso e cauteloso, ele evitava chamar a atenção. Enquanto Lopes espalhava dólares e despertava suspeitas, Borja se misturava à multidão e desaparecia sem deixar rastros. Até hoje, tudo o que se sabe é que ele conseguiu fugir com cerca de $25 mil do sequestro e desde então nenhuma pista concreta sobre o seu paradeiro surgiu. Eventualmente, Lopes foi extraditado para a Colômbia, onde foi condenado a 5 anos de prisão. Lá, sua história teve um final trágico, com rumores sugerindo que ele morreu em um assalto a banco mal sucedido nos anos 80. Mas e Eusébio Borja? Esse permanece um enigma. Após o sequestro, ele desapareceu. Algumas histórias dizem que ele se escondeu em uma ilha colombiana, mas nada foi comprovado. Até hoje, Borja permanece fora do alcance das autoridades. Na melhor das hipóteses, ele foi o verdadeiro vencedor dessa história. Planejou e executou um dos sequestros mais longos da América Latina, conseguiu o resgate e desapareceu sem deixar vestígios.
Além do caso da Colômbia, o Investigação Criminal Internacional vai explorar outro episódio marcante de sequestro de avião que ganhou repercussão mundial, desta vez ocorrido na Nigéria. Em outubro de 1993, o país vivia uma profunda crise política. A população, traumatizada por décadas de dominação militar, enxergava uma fagulha de esperança na eleição presidencial daquele ano, que prometia marcar a transição para um governo civil e retorno da democracia. O candidato Chief Moshood Abiola despontava como favorito. O carismático empresário havia conquistado o apoio popular, tornando-se símbolo de mudança e renovação. Contudo, após a votação, o governo militar tomou uma decisão que abalaria o país. Anulou o resultado das eleições. Essa medida arbitrária desencadeou uma onda de indignação e frustração de uma nação já mergulhada em tensões políticas. A decisão causou diversos protestos, intensificando ainda mais a polarização e o clima de instabilidade. Foi nesse cenário explosivo que, no dia 25 de outubro de 1993, 4 adolescentes nigerianos tomaram uma atitude tão radical quanto desesperada. Richard Ogundero, Kabir Adenunga, Benedict Oluwadaise, Kenny Rasag Laal, todos com idade entre 16 e 18 anos, decidiram agir. Movidos pela revolta e pela necessidade de fazer suas vozes serem ouvidas, os jovens arquitetaram um plano audacioso e perigoso. Eles embarcaram em um voo da Nigeria Airways com destino a Abuja, a nova capital do país. Mas não eram passageiros comuns. Armados apenas com uma pistola de brinquedo e 6 litros de combustível, tinham uma missão: sequestrar a aeronave e chamar a atenção internacional para as crises que aconteciam na Nigéria. O que parecia ser um gesto de desespero, no entanto, se tornaria um dos episódios mais intrigantes da história recente do país. Quando o avião decolou e os passageiros puderam finalmente retirar os cintos de segurança, o plano entrou em ação. Richard, o líder do grupo, invadiu a cabine de comando, tomando controle da situação. Com firmeza, ordenou ao piloto que alterasse o curso para Frankfurt, na Alemanha, onde buscavam asilo e uma plataforma internacional para suas reivindicações. Enquanto isso, os outros jovens mantinham os passageiros sob constante ameaça, criando um clima de tensão a bordo. Os sequestradores, que se autodenominavam do Movimento pelo Avanço da Democracia, apresentaram suas exigências de forma clara e direta. Eles exigiam a validação das eleições de 12 de junho de 1993, a posse imediata de Moshood Abiola como presidente, a devolução de fundos públicos desviados pelo governo militar e a reabertura de universidades e jornais que haviam sido arbitrariamente fechados pelo regime. O plano inicial, no entanto, encontrou um obstáculo imprevisto. A aeronave não tinha combustível suficiente para alcançar a Alemanha. A nova rota os conduziu para Niamey, no Níger, onde o avião pousou sob intensa vigilância. Logo, a aeronave foi cercada por agentes de segurança armados, enquanto as negociações tensas e prolongadas se arrastavam por horas. O cenário era de incerteza. Dentro do avião, o medo tomava conta dos passageiros. Cada movimento dos sequestradores, cada resposta das autoridades, aumentava a sensação de que qualquer decisão errada poderia transformar aquele momento em uma tragédia de grandes proporções.